E mais de 80 cargos comissionados da Câmara e Administração Municipal de Sertãozinho estão na mira da Justiça. As adequações feitas no decorrer do ano não foram suficientes e para a Procuradoria a cidade está sofrendo um impacto financeiro muito grande. O número alto de funcionários em cargos comissionados na administração municipal e Câmara de Vereadores de Sertãozinho chama a atenção da Justiça há muito tempo. Na teoria, a pessoa contratada na qualidade de comissionado foge à regra do sistema público. São diversos os cargos, a maioria envolvendo os cargos de diretoria, chefia de alto escalão. Então, assim, são ocupados por pessoas que não são habilitadas ao cargo, alguns até não têm curso superior e não estão habilitados. Deveriam estar habilitados através de um concurso público e não apenas por nomeação em cargo de comissão. Nesta nova ação, um processo que especifica detalhes e coloca na mira mais de 80 cargos. Agora, a Justiça pode pedir a exoneração destes comissionados. E muitos deles, no ponto de vista do procurador, existe um certo questionamento sobre a necessidade. Esse questionamento também já havia sido feito até com relação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Após uma primeira intervenção da Justiça no início do ano, com o pedido de exoneração de todos os cargos de confiança, o que não aconteceu, Sertãozinho aplicou uma série de mudanças que alteraram os requisitos para as vagas destes comissionados, mas não diminuiu a quantidade de contratados. O que nós percebemos é que foi feita uma certa adequação em relação em alguns cargos, mas não de todos. Por exemplo, o responsável pela farmácia exigiu-se o curso superior em farmácia, mas isso, o mesmo não ocorreu na Procuradoria Jurídica. No sentido de adequar ao prazer da administração pública e não adequar ao procedimento do que deveria ser feito para a população. Então, isso nada mais é do que criação de cargos para a colocação de pessoas que estão diretamente ligadas desde campanha eleitoral até o final da gestão. O especialista em gestão pública explica que o impacto financeiro da cidade vai ser sentido no futuro. Certamente, a criação desses cargos e dessas gratificações, no médio e longo prazo, vai ter um grande impacto para as finanças municipais e, posteriormente, para o Instituto de Previdências do município de Sertãozinho. Na ocasião, a reportagem procurou a prefeitura da cidade, que alegou através da Procuradoria Jurídica que não havia sido intimada até o momento. Thaís Mantoani, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que até agora não foi intimada para responder aos termos do processo e que somente após o conhecimento acerca do conteúdo irá responder. A Câmara Municipal seguiu na mesma linha, disse não ter sido notificada e assim que isso ocorrer, prestará os esclarecimentos pertinentes ao fato. E agora, ao vivo, a Ximene Osório traz mais informações sobre esse assunto. Ximene. Bom, no começo do ano, a Prefeitura teve que exonerar, a pedido da Justiça, 181 servidores comissionados. Mas não foi suficiente, como a reportagem mostrou. Boa tarde, professor. Sertãozinho erra em manter esses contratados? Boa tarde. A regra geral prevista na Constituição é o provimento do cargo público pela via do concurso. Há algumas exceções para esses casos e a Constituição especifica as hipóteses em que se admite o provimento dos cargos em comissão, assim como o exercício de funções de confiança. Então, são hipóteses de direção, são hipóteses de chefia, são hipóteses de assessoramento, exclusivamente. No caso da lei municipal, houve a inconstitucionalidade da lei em razão de se prever o provimento em comissão de uma série de cargos corriqueiros da administração, que não se enquadravam nessa hipótese constitucional. Agora podemos falar em erro compartilhado, já que a Câmara é quem aprova a criação destes cargos políticos? Sem dúvida que a criação dos cargos reiterada, aqui no caso, já que é um segundo projeto de lei, enviado com um sentido semelhante, deve ser aprovada pela Câmara Municipal e há um acordo de vontades entre a Prefeitura e a Câmara Municipal nesse sentido. Portanto, existe sim uma divisão da responsabilidade política e administrativa pela criação dos referidos cargos. Agora, uma coisa que é importante destacar
é que a Constituição também exige um percentual mínimo para o provimento de cargos em comissão, né? Então, não há uma possibilidade constitucional de criação indiscriminada desses cargos. Também aqui existe a responsabilidade da Câmara Municipal de acompanhar o cumprimento das leis que se referem a esse assunto. Mas qual é a real necessidade da contratação de funcionários em cargos comissionados nesse ambiente público? Há uma necessidade para determinadas hipóteses, como eu mencionei. O que ocorre é que, justamente, essa hipótese excepcional, que deveria se dar apenas nos casos em que há necessidade de um maior vínculo de confiança com o gestor, é utilizada indiscriminadamente. Ou seja, se substitui a regra do provimento pelo concurso pelo provimento em função de confiança ou em comissão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar que a Procuradoria-Geral da República pede a extinção imediata das gratificações salariais dos servidores da Câmara e da Prefeitura de Ribeirão. André? Até já, Ximene.